Gravando. Massa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos na presença do nosso Pai Todo-Poderoso para sairmos daqui mais esclarecidos, fortalecidos. E para dar início, eu pedi ao nosso professor para fazer a leitura. Nada como um professor. Com alegria. Hã? Com alegria. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura aqui. Apresentações. Sinal verde pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos ver o que é que ele nos presenteia nesta noite. Né? Apresentações. Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio ou de amparo. Ainda quando semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão. Muita paz para todos. Vamos convidar o nosso irmão Líria para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, com nossos corações cheios de agradecimentos por mais uma oportunidade. Nos pedimos, Senhor, neste momento, que inspire o nosso orador, que ele possa nos transmitir essas lições, que possamos
nos alimentar delas, que possa nos ser útil em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos é concedida. Obrigado por nossas famílias. Enfim, obrigado por tudo. Que assim seja. A benção de Deus Pai, do Poderoso, Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa mentora Joana de Anjos, damos por iniciado a reunião desta noite. O palestrante Cláudio, para quem não conhece, né? É o nosso palestrante da noite. Vai nos dar uma aula aqui hoje. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje é a última semana, última quinta-feira do mês, e com exceção da semana passada, né, que todo mundo soube, nós tivemos a palestra da 54ª Semana Espírita com a Edna Santos da Federação Espírita Pernambucana, e hoje a gente termina o Setembro Amarelo. É evidente que o trabalho de divulgação, a visão espírita sobre o suicídio não deve se restringir ao Setembro Amarelo. Na verdade, por nós e por mim particularmente, todo mês tinha uma palestra sobre o tema de suicídio, sobre aborto, pena de morte, enfim, temas que fazem parte do conteúdo doutrinário espírita e devem sim ser expostos ao público. Não importa a opinião em contrário. É como nós sempre colocamos, a informação da doutrina está aí nos livros. É importante a leitura, mas a divulgação atrai essa curiosidade sobre a questão do suicídio. Inicialmente, eu fui pesquisar, eu já tinha visto há bastante tempo o porquê do Setembro Amarelo, porque a fitinha amarela, né, que a gente minha aqui, eu vivo ajeitando, que ela fica teimosamente pendendo para o lado, tá preguiçosa. E aí eu achei que foi em 94, um rapaz chamado Mike, ele tinha, acho que era um Mustang. Ele, reformando, gostava muito desse carro americano, ele pintou esse carro de amarelo. Né? A gente vê muito aquele Camaro amarelo, né? Enfim, a gente acha bonito. E esse carro é um Mustang. Só que esse rapaz, ao pintar esse carro, ele cometeu suicídio. E aí no velório dele, a mãe fez umas cestinhas com uns cartõezinhos, onde tinha uma mensagem: se precisar de ajuda, peça. E junto à mensagem vinha um lacinho de fita amarela. Isso foi um estopim para desencadear a campanha mundialmente conhecida sobre o suicídio, de prevenção ao suicídio. Já fizemos várias exposições, durante o mês nós tivemos várias exposições, e hoje nós pensamos assim, trazer números, não, número todo mundo já sabe, é só vocês entrarem num site chamado worldmatters.com, que você vai ter lá os números de todos os tipos de coisas que vocês podem imaginar. Morte por cigarro, por aborto, suicídio, números nós já temos. E às vezes o número é um pouco frio, porque não reflete a humanidade por trás do número. Né? O número pode ser muitas vezes frio. É importante ter esses dados, porque se a gente não tem os dados, não tem a ideia aproximada de como as coisas estão complicadas. Quando você vê um planeta que tem 100 milhões de abortos criminosos por ano, qual é a psicosfera do nosso planeta? Nos últimos 100 anos, quantas guerras nós tivemos? Estamos atualmente no meio de uma guerra, né, gente? A guerra que ocorre no leste europeu. Qual a psicosfera do nosso planeta? Então ela influencia de forma muito contundente a nossa vivência na Terra. Suicídios, como nós já sabemos, a cada 20 segundos que o conterrâneo corre, uma pessoa se mata no mundo. Não é pouco. Então são números. Então nós queremos hoje tentar fazer esse apanhado e tentar colocar a necessidade de compreensão de por que nós estamos na Terra. Hoje nós não podemos apontar para alguém que pensou ou pensa no suicídio de uma forma tão grosseira como outrora se fazia. Então expressões do tipo, está querendo aparecer, tem outra que eu não posso usar aqui, né, porque estou dentro do centro espírita,
né, expressões desse tipo, como eu já escutei muita gente, não, fulano vive dizendo que quer se matar, quer aparecer, chamar atenção. Não é. E onde é que eu quero tirar minha vida chamando a atenção? Existem muitos estudos, pessoas muito bem preparadas cientificamente, sobre suicídio, sobre causas, motivos, e nós, lógico, não vamos entrar aqui. Mas é importante ressaltar que nós somos, uma das coisas que eu mais gostei na palestra de encerramento feita por André Luiz, que ele citou uma frase muito importante quando ele disse que nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Me fugiu agora o nome do autor, muito famoso. Se alguém lembrar, por favor, fale. Teilhard de Chardin. Né? Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Ela até brincou assim, dizendo que espírita não pode dizer meu espírito, porque eu sou o espírito que tem um corpo. Foi muito gostoso ouvir isso dele. E sim, nós somos esses seres espirituais de uma única existência passando várias na Terra. Se desde quando Kardec pergunta aos espíritos, há espíritos que nunca se desviaram, que nunca faliram, nunca se desviaram do bem? Sim, há. E Deus vê esses espíritos de uma forma diferente de nós outros que falimos, erramos? Não. Todos somos tratados iguais por Deus. Fomos criados simples e ignorantes, sem tendências para isso ou para aquilo. Agora, nós muitas vezes seguimos determinadas tendências, dada a nossa inferioridade moral. Nos dias de hoje, onde nós nos achamos povos civilizados, nós fazemos isso. E olha que os espíritos são muito fortes em dizer que nós não somos povos civilizados. Eles dizem assim, vocês são povos instruídos. E Kardec pergunta, quando é que nós seremos povos civilizados? Quando sobre a terra predominar o Evangelho de Jesus. Não é uma religião só não, viu gente? Aliás, o tema da Semana Espírita tratou muito bem disso. É quando predominar o Evangelho de Jesus, que é a boa nova. E a boa nova é para todos. Ela veio para todas as pessoas. Todas as criaturas, nos dois lados da vida, as duas humanidades. E olha que a do outro lado tem 25 bilhões de almas. A gente já está atingindo os 8 bilhões, né? Não sei se já atingiu, mas estava para atingir os 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra. É muita gente, né, pessoal? É muita gente. E imagine que tem 25 bilhões no plano espiritual, na psicosfera terrestre. Então, todos nós vamos ter esse fluxo e refluxo de espíritos. Estamos aqui num aprendizado constante. Cada dia que passa da nossa vida, Emmanuel tem uma expressão belíssima, que ele diz assim, a sua vida é um livro, cada página é um dia desse livro. E você é que tem a caneta na mão. Você pode ir escrevendo. Tem uma fábula bem interessante, não sei se vocês já conhecem, eu não lembro agora o autor, que um homem chega na cidade e vê um cidadão na rua que todos dizem que ele é louco. E um mendigo, pobre, miserável e louco. E ele vai conversar porque aquele homem, na sua loucura, dizia, eu já tive a vida nas minhas mãos e joguei fora. E aí o homem ficou curioso, disse, como assim você teve a vida nas suas mãos e jogou fora? Ele disse, não é porque reza uma lenda, que ele era muçulmano, que todos os atos da nossa vida estão escritos em livro. Tudo, desgraça e felicidade. Então está escrito que Cláudio vai morrer leproso. Não tem jeito, vai morrer leproso. Mas está escrito que Fátima vai ser a rainha poderosa, rica, cheia de ouro e prata. Vai ser rica, poderosa. E aí ele disse que queria encontrar este livro para mudar a vida dele. E ele descobriu o caminho dessa caverna. E ao chegar lá, encontra a caverna e vê um gênio, uma espécie de protetor na porta. E diz, e agora, como é que eu passo? Isso não tem problema, você tem passagem livre. Só tem uma regra. Eu não lembro agora, você tem tantos minutos. Acha o livro da sua vida, a página da sua vida, modifica o que tem que modificar. Porque se der o tempo, você poderá ser morto. E ele entrou apressado, achou o livro, né, aquele livro belo e maravilhoso, e começou a passar as páginas. Desde a primeira página que ele passa, encontra quem? Um desafeto. A página da vida de fulano. O quê? Feliz? Satisfeito? Rico? Não. Pobre e miserável. Pedindo esmola. E assim ele foi fazendo.
Quando ele chega na página da vida dele, aparece o outro gênio. O tempo acabou, ou corre ou morre. Mas eu ainda modifiquei minha página, vai morrer agora. Ele saiu correndo louco e não teve mais chance. Por isso que ele dizia, eu tive a minha vida nas minhas mãos. É essa alegoria de Emmanuel. A nossa vida é um livro, a caneta está em nossas mãos. Por que eu nasci assim? Por que eu nasci desse jeito? Por que há pessoas que desde que nascem, desde o berço, parece que estão fadadas ao sofrimento, à dor, à humilhação? Há um contexto. Nós, enquanto espíritas, e é lógico que nós vamos falar sobre a ótica espírita, com profundo respeito a quem pensa diferente, ninguém nasce para sofrer, gente. Ninguém reencarnou para sofrer. Eu acho que eu já ouvi, inclusive palestrantes dizer, reencarnamos para sofrer. Não é ensinamento espírita. Isso é a opinião pessoal de alguém e bem distorcida da doutrina. Nós renascemos para evoluir, para crescimento. Você vai para a escola para quê? Para aprender, né? Se você é um aluno preguiçoso, o professor é chato, a matéria não presta. Estava conversando com o meu amigo Marcos aqui, a gente falando de mudança de sistema, aí tem gente que não quer estudar o sistema, não quer aprender, não quer fazer o curso, aí então vai ser sempre ruim, nunca vai prestar. Eu lembro quando era garoto, né, primeiro, na quinta série, primeiro dia de aula, entrou uma professora, eu olhei para a cara da professora e disse, não gostei da cara dela. Foi a melhor professora que eu tive o ano todo. Aí um dia depois que eu estava todo assim fofo com a professora, ela disse, lembra, Claudinha, no primeiro dia de aula, fiquei vermelho, gente. Sabe o que eu fiz no primeiro dia de aula? A professora entrou, o gênio aqui fez. Parece que estavam dizendo para ela olhar. Quando ela entrou, a primeira coisa que ela fez foi olhar para o meu lado. Entrou passando e olhando, parecendo aquelas cenas de novela e eu. Quando eu vi, ela me viu. Aí ela esperou. Ela não falou na hora, não. Depois que eu vi que era uma criatura maravilhosa, eu disse, nossa, que professora maravilhosa. Aí foi quando ela disse, não julgue, Claudinho. Pense numa vergonha que eu fiquei, porque eu lembrei do fato daquele dia. Então a nossa vida, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Isso aqui é uma escola. Ah, Cláudio, para muitos parece uma prisão, né? É, parece sim. Eu estou tentando lembrar o nome do livro, que a memória está falhando. Psicografado por Divaldo. É um livro pequenininho, umas 400 páginas. Onde há uma cena que é muito dolorosa. Um dos personagens, no Rio de Janeiro, está saindo de uma repartição, estava chovendo, o tempo, aquela agonia, e ele vê duas crianças deficientes pedindo esmola cantando. E isso nos anos 40. Quando ele vê aquela cena, ele diz que aperta o coração e diz, meu Deus, como podem duas crianças nascerem nessa condição de miséria e sofrimento? E aí quando você vai ler aquela história, você compreende que as duas crianças tinham um trajeto, porque são crianças nessa encarnação, são espíritos já bastante antigos. Tinham um trajeto só de erros e crimes, sempre desobedecendo às leis divinas. Quando Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus e os espíritos responderam na nossa consciência, isso é tão profundo que quando nós agredimos a lei divina, nós não temos noção de que estamos agredindo a nós. Lá no passado, muitos de nós éramos pessoas brutais e violentas, com desconhecimento da lei. Perfeito? Nós éramos espíritos bastante atrasados. À medida que vamos evoluindo, começando a compreender o direito do próximo, se nós defraudamos esse direito, aí eu já começo a pesar aquele pensamento. Muito se pedirá quem muito recebeu. E aí nós começamos a cometer vários e vários equívocos, vamos acumulando dívidas e dívidas morais, chega um momento que a vida cobra. E aí quando a vida cobra, gente, né? Ah não, eu vou comprar, tem uns 10 cartões de crédito, todo dia eu vou na loja e divide em 10. Um dia a conta chega. Não adianta dizer, eu não tenho dinheiro agora você vai ficar com um negativado, vai perder um monte de coisas. Aí você faz o quê? Me empresta teu cartão. Aí você quer prejudicar a vida de alguém. É uma comparação vulgar, lógico, mas que mostra a nossa vida espiritual. Nós temos uma obra extraordinária, e digo a vocês, leiam quantas vezes for preciso. Eu acho que eu já li umas 20 vezes. E toda vez que eu leio, sempre
pego algo novo, que é o Memórias de um Suicida. Eu lembro quando li esse livro pela primeira vez, quando eu fui pegar esse livro pela primeira vez, disseram, olha, cuidado, isso com que adolescente é curioso, né? Curioso. Eu com 16 anos cheguei na casa espírita, primeiro livro que eu bati o olho, sabe qual foi? Não foi um livro de Allan Kardec, né? Estava lá um livro de André Luiz, Sexo e Destino. O que é que esse livro fala? Aí eu fui comprei o livro, uma pessoa chegou, esse livro é muito pesado para você, piorou. Aí agora é que eu quero ler. Aí quem já leu sabe, não tem nada a ver com o que a minha mentezinha estava pensando, né? E aí depois eu perguntei onde é que está o peso do livro. A mesma coisa acontece com Memórias de um Suicida. Tem gente que diz, ai Cláudio, me disseram que eu não tenho autorização para ler o livro. Eu disse, de quem? Autorização de quem? Não, os espíritos vão autorizar a ler o livro. Quem disse? Onde é que tem isso na doutrina? O cidadão assiste terror em Amityville, agora os novos filmes de terror que tem, né, gente? O Exorcista, aquela famosa cena, né, da cabeça girando. O cara assiste aquelas coisas comendo biscoito, rindo, achando graça. Vai ler Memórias de um Suicida, tem medo? Que é isso? Ah não, por causa do Vale dos Suicidas. Como assim? E eu costumo dizer sempre, pessoal, é a narrativa de alguém que passou por aquilo. Eu posso falar, por exemplo, de quem tem depressão. Quem tem depressão profunda. Eu posso falar sobre isso? Não posso. Eu posso teorizar, eu posso ler alguma coisa. O que é depressão profunda? É isso. A pessoa que tem, se você pergunta a ela, ela vai falar e dizer, é terrível, é assim, eu sinto isso, eu penso aquilo. A pessoa que é portadora de câncer, ela pode falar sobre câncer. Eu não posso. Eu não sei como é, eu sei o que é. Então imagine um suicida narrando a situação dele. É isso que é o primeiro capítulo, o Vale dos Réprobos. Mas todo o livro ele traz uma mensagem de superação. Lógico, quem pratica o suicídio, quem retorna para a pátria espiritual antes da hora, seja pelo suicídio direto, que é aquele que você intentou contra a própria vida, seja pelo indireto, porque tem gente que diz assim, eu jamais me matarei, está se matando todo dia, né? Se matando todo dia com determinadas práticas, antecipando sua vida. Quando a gente vai reencarnar, o primeiro recado que a gente recebe, não volte antes da hora, se possível depois, ou na hora ou depois, né? Divaldo Brinde, que já era para ter desencarnado faz tempo, ele já está com 94, não, uma coisa assim. Aí ele diz, já era para ter desencarnado faz tempo. E você olha para Divaldo e diz, esse homem tem 94 anos, como assim? Então a mensagem que o Espiritismo traz, quando se questiona, o Espiritismo proíbe o suicídio, não é isso não, gente. Esclarece. O Espiritismo não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Mas eu não sou proibido de fazer isso, não. Nós recomendamos, orientamos, recebemos orientações dos Espíritos, mas mostramos as consequências de jogar uma existência fora. Vocês têm noção do que é preparar uma reencarnação? As mulheres que o digam, né, como é a gravidez. Eu estou falando daquela gravidezinha boazinha, tranquila, que não tem problema nenhum. Porque tem mulheres, coitadas, que a gravidez todinha é uma luta. Né? É uma luta. Ela vive mais no médico do que em casa. Aí chega uma hora, eu tive uma amiga que disse, eu tive que parar de trabalhar porque não podia mais. Corri o risco de perder o bebê. Aí ela dizia ao marido, se entre eu e o bebê, escolhe o bebê. Eu disse, não, você pode ter o seu filho de volta. Como é que seu coitado, seu marido vai cuidar do bebezinho? Não é? Então, imagine se já é trabalhoso a gravidez, que homem não sabe o que é gravidez não, viu gente? Homem não sabe o que é. Vocês sabem perfeitamente que a mulher dá a luz até sozinha. Não é? Minha sogra tinha uma amiga da roça, que ela ia com 9 meses de gravidez para a roça, daqui a pouco ela dizia, eu vou ali naquela casinha. Só escutava o choro do bebê. Que foi, nasceu meu filho. Como assim, mulher, nasceu teu filho? Homem sozinho não faria o parto nunca. Seria necessário 10 médicos para fazer o parto de um homem. Sabem por quê? 2 para fazer, 8 para segurar. Porque nós homens somos frouxos para dor. Né? Homem com gripe cai na cama, o mundo se acabou. Né? A mulher, coitada, está muitas vezes com trocentas doenças e tomando conta da casa e do marido doente, coitado. Né? O cara lá, meu amor, eu estou morrendo, está nada, só está 37 de febre. Então a existência não é fácil, gente, preparar. Existem algumas situações, por exemplo, nossos irmãos mais atrasados em evolução espiritual, como nós ainda temos no planeta, temos tribos ainda primitivas, né? Temos ainda tribos primitivas. A reencarnação entre eles é automática.
É desencarnando, fica naquele meio e a reencarnação ocorre automaticamente. À medida que nós vamos evoluindo em comprometimento e em méritos, aí nossa encarnação já é mais, nossa reencarnação, perdão, já é mais bem elaborada. Os espíritos não chegam jogando você lá de todo jeito. Então nós renascemos no meio no qual precisamos para evoluir, na família que nós precisamos. Quem ouviu já aqui a seguinte expressão: eu não pedi para nascer? Já ouviram isso? Eu não pedi para nascer, nasci na família errada, nasci no país errado. Aí eu devia ter nascido na Escandinávia. Não, você nasceu no lugar que você precisava. Garanhuns, Pernambuco, Sertão, Nordeste, Agreste de Pernambuco. E tem um coitadinho que nasceu lá no sertão, onde o sol esquenta. Se prepara para esquentar o resto do planeta. Você renasceu exatamente no lugar necessário à sua evolução. E você pediu. Não vem com desculpa. Implorou. Porque a filha, são 25 bilhões? A gente pensa que é fácil. Eu vou narrar aqui um caso que está no livro Memórias de um Suicida, que é o caso de Mário Sobral. O que é que aconteceu com Mário Sobral? Tenham isso como um exemplo e vejam a justiça divina e a bondade de Deus agindo. É porque a gente costuma ver sempre o lado negativo das coisas, né? Humberto de Campos tem uma narrativa bem interessante, isso não está na Bíblia, viu gente? São narrativas que Humberto traz dos tempos bíblicos, dos tempos evangélicos, que vinha Jesus caminhando com os apóstolos e no meio do caminho tinha os restos mortais de um cachorro, de um cão, já em estado de putrefação, com os dentes já expostos, e é natural, é humanamente compreensível que você tape o nariz e passe ao largo. E aí quando Jesus passa, todos os apóstolos diziam: oh, que mau cheiro, está podre, que coisa horrorosa. Aí Jesus passa e diz: que belos dentes tinha este cão. Dando uma lição aos apóstolos. Não estou aqui falando o favor do complexo de Poliana, tá? Não é isso não. Quem não sabe, quer dar uma lidazinha no livro Poliana. Não estou falando para ser isso não, porque tem gente que é exagerada. Quer ver só a positividade quando às vezes a situação requer energia. Então Mário Sobral fez o quê? Mário Sobral, casado, tinha um amante. E um dia a amante achou de terminar o relacionamento. Mário Sobral, português. Mário Sobral não aguentou, estrangulou Eulina. Matou Eulina com as próprias mãos. E como sempre acontece, não era uma pessoa, não era um criminoso, foi movido pela paixão, como diz Casimiro Cunha. A paixão é igual a enxurrada morro abaixo ou fogo morro acima. O que é que deixa? Tragédia. Ah, mas que eu estou apaixonado. Amor não é paixão, né? Paixão é outra coisa. Desesperado com o ato criminoso, envergonhado com medo de ser pego, o escândalo, né? Um homem casado que tinha um amante que matou a amante e agora pegou o lençol, pendurou lá no telhado, se enforcou. Anos de sofrimento. Porque geralmente o suicida, quando desencarna, tem ainda uma ligação com o corpo físico, né? Vamos pular essa parte que não interessa agora. E vamos encontrar a narrativa de Mário. Ele tem um cacuete estranho. À medida que ele vai aprendendo na espiritualidade, a necessidade de renovar a sua vida, ele não sente as mãos. E o Camilo Castelo Branco, autor do livro Memórias do Suicida, traz uma frase de Mário Sobral, onde ele diz assim: sabe por que eu não sinto minhas mãos? Porque elas estão lá na garganta de Eulina. E eu preciso resgatar essa minha dívida. Eu preciso limpar a minha honra depois do que eu fiz a pobre Eulina, que se era uma mulher a quem eu não dei o devido valor, era uma filha de Deus e tinha direito à vida do mesmo jeito. Gente, se nós tivéssemos noção de quão grave é quando nós nos vamos de encontro à lei divina, nós pensaríamos 1000 vezes antes de fazer essas coisas. Qualquer coisa que vá de encontro à lei divina. Enfim, já perto do final do livro, Camilo Castelo Branco relata que vários companheiros já estão reencarnando, e teriam que passar pelos mesmos problemas que passaram naquelas existências, porque eram consequências de vidas passadas. Chama-se lei de causa e efeito.
A semeadura é livre, a colheita obrigatória, tá? Eu não acredito nisso não, Claudio, o problema é teu, não vai mudar a lei. Reencarnação não é ensinamento espírita não, gente, é lei natural. Não foi o espiritismo que inventou a reencarnação não. Já ouvi muito filósofo, gente importante na televisão, eu não acredito nisso não, dizer que a reencarnação é uma lei, de jeito nenhum, é lei sim. Você concorda ou não, é feita a morte. Eu não quero morrer. Tem um problema aí, meu amigo, é que você não tem autonomia sobre isso. Então Mário Sobral um belo dia vai renascer, está aquele grupo de espíritos caminhando para um determinado departamento, onde vai ser preparada a reencarnação, não é fácil. Leiam o livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, e vejam o trabalho da reencarnação de um espírito. É um capítulo extraordinário. E aí vem depois a criatura que quer praticar o aborto criminoso, né? Jogar fora todo um trabalho. Mas eu não vou falar de aborto, é sobre suicídio. E aí Mário Sobral está, o Camilo relata uma coisa que ele diz assim: me passou um frio na espinha quando eu vi aquela cena e eu tomei a decisão de pedir minha reencarnação. Ele vê Mário Sobral na fila, junto com outros companheiros, dando um tchauzinho, com 2 toquinhos de braço aqui, só até aqui, assim. E aí anos depois ele vem conhecer Mário Sobral reencarnado. Renasceu, gente. Veja, na existência anterior, acho que ele era literato, rico, uma pessoa importante. Renasceu numa favela, pobre, miserável. Eu não lembro agora qual o problema na garganta, que ele não conseguia falar direito, nem chorar direito, e sem as mãos. Morando, abandonado pela família, porque quando veio nascer aquela criança, lembrei um detalhe, ele nasceu em um lupanar, porque ele conheceu Eulina, ele vivia com Eulina em um lupanar. E aí o que é que acontece? Foi rejeitado porque aquelas mulheres não queriam ter uma coisa daquela dentro do ambiente que ia atrapalhar o trabalho delas. E o que é que acontece? Ele é amparado por uma mulher, uma senhora, que era lavadeira, lavava a roupa daquelas mulheres, e em pouco tempo elas esqueceram do pequeno Mário, mas ela não esqueceu, porque ela tinha amor no coração. Morando em um casebrezinho de zinco, de papelão, misturado com madeira, uma miséria só. E Camilo, quando vê aquilo, ele pede em oração a Deus por aquela mulher que está recebendo seu amigo Mário, que mal chora, que precisa tomar um remédiozinho. E aí o amigo espiritual pergunta: Camilo, você sabe quem é esta mulher? Ele disse: não, mas eu peço a Deus que abençoe sempre essa criatura, por nessa miséria toda cuidar do meu amigo Mário Sobral, que resgata dolorosamente os crimes do passado. Olha direito, vê quem é essa mulher. Uma mulher que está na miséria também, costurando algumas coisas, lavando roupa, com dificuldade na visão, com pouca comida, pouco pão, muitas vezes pedindo esmolas nas ruas. Não sabe quem é essa mulher? Disse: não. Eulina. Eulina, que desenvolveu tanto amor no coração, que aceitou receber Mário Sobral como seu filho adotivo. E aí a lágrima correu no rosto dele, porque ele viu junto dele aquela criatura que ele jamais imaginaria. Então aí nós temos a bênção da reencarnação. Nenhum suicida vai ser abandonado, nenhum suicida vai ser desamparado, mas não jogue fora a oportunidade da sua vida. Por mais que sejam dolorosos os nossos dias, abaixo de nós tem gente pior, tem gente em piores condições. É que nós muitas vezes só olhamos o nosso sofrimento, e ele é muito relativo, né? Às vezes você tem mais tempo de alegria, mas você percebe mais o sofrimento. Observe isso, preste atenção direitinho, se a gente não se preocupa mais com os momentos de dor. 1 hora durante a madrugada assistindo aquele filme, aquela série, né? Hoje eu não gosto muito de série, mas tem gente que adora, né? Netflix, Amazon, essas coisas, aí chega lá, só mais um episódio, só mais um. Daqui a pouco, 6 horas da manhã, e agora eu tenho que acordar para trabalhar. Passei a noite e não notei. Passa 1 hora na UTI de um hospital, ou no hospital, na emergência, para ver a diferença. É tudo relativo, né? Então não joguemos fora a oportunidade dessa existência. Quando a gente fala para as pessoas sobre a realidade do suicídio,
é que no Espiritismo a visão é diferente, não é um castigo. Eu já ouvi pessoas colocarem o Vale dos Suicidas como lugar de castigo dos suicidas. Por favor, gente, vamos tirar essa ideia da cabeça. Não é. Já ouvi gente dizer assim, se você se matar, vai para o Vale dos Suicidas. Se disser a mim, eu vou dizer, graças a Deus. Aí a criatura, como assim, Cláudio, graças a Deus? No Vale dos Suicidas, leiam o livro Memória do Suicida e vocês vão entender. E já vou fazer o spoiler, como diz, né? Lá estão os suicidas recolhidos já para começar o auxílio. Todos em caverninhas numeradas, agrupados, com todas as fichinhas prontas. Porque não dá para colocá-los ainda no local onde eles vão ser amparados. Então o Vale dos Suicidas, como ele próprio diz, lembra muito o Vale dos Leprosos, das narrativas bíblicas. É um lugar como, gente, se você junta vários leprosos no ambiente, como é que fica esse ambiente? Insalubre, né? Mal cheiroso, doentio. Se as pessoas vão se recuperando, o que é que acontece? O ambiente muda. Milhões de almas estão hoje no mundo. E qual recurso? Milhões de almas nessa condição de suicidas. E qual recurso que nós temos para ajudar um suicida? Ajudar não só o suicida, como a família, é lógico. Né? A oração. Para nós é o único meio, o único caminho que nós temos. Nós não temos ideia do poder da nossa oração diante de um suicida. Desde os primeiros momentos. Ele, no primeiro momento, não vai perceber, mas o efeito está ocorrendo naquela alma. Até o momento que ele começa a ouvir a sua voz, a sua prece. Quando alguém nos pergunta, eu posso orar como suicida? Nós dizemos, deve, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, a oração pelos nossos irmãos suicidas. Orar por eles e pela família deles. Que muitas vezes se colocam uma culpa muito maior do que deveriam fazer. Nós não temos como julgar, gente, as causas que alguém praticou o suicídio e o envolvimento da família. Nós não estamos lá, nós não sabemos o que aconteceu. Quase todas as pessoas. Eu lembro de uma reportagem de vários artistas famosos que cometeram suicídio e que dias antes estavam em festas, comemorando, felizes, sorridentes, ganhando prêmio, e pouco tempo depois praticaram o suicídio. E muita gente diz, mas como? Até semana passada fulano estava feliz, bem. Lembra daquela frase, quem vê cara, não vê coração? Então tenhamos atenção a certas frases. O mundo ficaria melhor sem mim. Eu não valho nada. Ninguém me merece. Cuidado. Converse. Não chegue com aquela conversa de impositiva, mas mostrando que você tem isso aqui. E tem 2 ouvidos perfeitos para ouvir. De repente, uma conversa daquela pessoa, você pode salvar uma vida. Uma só que você salvar já faz diferença. Eu sei que não vai fazer diferença dos milhões que morrem todos os dias, mas vai fazer diferença para aquela. Daí porque é importante falar de suicídio. Esclarecer, explicar, seja em que religião for. Eu lembro de uma pessoa, lógico, por uma questão de ética, eu não vou dizer o grupo religioso, quando nós falamos que nós espíritas oramos pelos suicidas, ela olhou para mim e disse, de jeito nenhum, pode parar, você está perdendo seu tempo, o suicida está condenado ao inferno. Eu disse, Então é isso que você diria a uma família de um suicida? Como nós nos sentiríamos se um ente nosso partisse pelo suicídio e alguém dissesse, olha, não tem jeito, está condenado, não é? Dê adeus a essas almas. Mas vem a mensagem espírita mostrando que todos nós vamos nos reerguer. Não importa o tamanho da queda, gente. Importa a força para se levantar. E quando você não conseguir se levantar sozinho, aí tem milhares de braços erguendo você ali naquele momento de dificuldade. Acho que todo mundo aqui conhece aquela mensagem Pegadas na Areia. Eu acho uma das coisas mais lindas. Eu não sei quem é o autor, não lembro agora. Não sei se é autor desconhecido. Mas eu acho de uma profundidade tão grande. Quando a criatura volta o olhar para trás e diz, Senhor, nos momentos mais difíceis só tem um par de pegadas. O Senhor me abandonou? Eu disse, não, meu filho. Era quando eu estava lhe carregando nos braços. Pegadas na areia. Eu estava lhe carregando nos braços. E era justamente os momentos que os sulcos na areia eram mais profundos. Jesus, ele é aquele bom pastor. E a mensagem do bom pastor é essa. Leiam lá o Evangelho.
para pegar o contexto. Ele diz que deixa as ovelhas no aprisco e vai embora atrás da ovelha que se perdeu. Ele deixa o conforto, a tranquilidade e vai em busca daquele que renunciou àquele conforto, àquele momento, de estar junto do pastor, que dá o alimento, que cuida, que guia. Então ele deixa aquelas ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. E tem uma coisa muito importante, mesmo a ovelha perdida, ele diz, ela conhece a voz do seu pastor. E ela se volta e o pastor a carrega nos braços e volta para o abrigo, para o aprisco. E aí tem um momento que ele diz assim, há mais alegria no céu por alguém que estava perdido e se salvou do que por 99 justos. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Em nenhum momento ele fala em condenação. Quando nós vemos Jesus indo socorrer o próprio Judas, que muita gente, quando chega a Semana Santa, né, gente, tem aquela história de malhar o Judas, né? Fazem um boneco lá, né? E tome paulada, pedrada, e Judas hoje é um espírito de luz. Muito adiante da gente, viu? A gente está malhando ele lá e ele está olhando para a gente assim, ah, meu Deus. Senhor, eu perdoo porque ele não sabe o que fazem. A mensagem espírita diz isso. Não renascemos na terra para sofrer, sofremos as consequências de nossos atos. E temos nas nossas mãos a chance de crescimento. Ah, mas você está falando isso, mas é aquelas pessoas que não conseguem discernir, que estão num estado tão complicado, tão complexo, aquelas pessoas numa depressão tão profunda que não conseguem ver nada ao seu redor, tem você ao lado dela. Já ouvi coisas do tipo, quem tem depressão é não ter o que fazer, é porque não trabalha, é porque não tem fé. Nada disso. Por que é que quem é religioso tem depressão, gente? Padre já teve. Né? Espírita tem depressão. Porque é que eu conheço pessoas, por exemplo, depressivas que trabalham o dia todo, chega em casa depois do trabalho, se tranca no quarto, apaga a luz e fica lá no seu cantinho. É a falta de trabalho? Não. É outra coisa que está ali, e eu não posso dizer o que é, porque eu não sou depressivo. Mas ela sabe o que é. O depressivo sabe. O suicídio é o último estágio do desespero. É quando a pessoa não vê mais nada, nenhum caminho do que fazer. E aí ele tenta no suicídio fugir de uma dor para encontrar outra dor pior. E que não vai resolver. Porque a maior decepção deles, daqueles que partem pelo suicídio, é descobrir que não morreram. Porque eles queriam morrer. Então eles descobrem que não morreram. Que não resolveram o problema. E que vão precisar voltar a resolver aquele problema. Camilo Castelo Branco, ao terminar o seu livro, ele diz, vejam que coisa extraordinária, vou reencarnar novamente terei que ser cego, e agora agravado pelo suicídio que ele praticou, foi um tiro no ouvido, né? Porém, por ter ajudado os meus irmãos aqui no Hospital Maria de Nazaré, eu serei médium curador na terra. E os últimos 20 anos da minha existência serão na cegueira. Pela média de cálculo aí, ele deve ter desencarnado em 2006, cego. Ficou cego ali nos anos 80, até mais ou menos 2006, porque a gente não tem a data precisa do seu renascimento. E temos plena convicção que ele venceu, porque, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, que escreveu vários romances voltados ao cuidado com os suicidas, ela própria foi suicida em todos os romances que ela relata. Até a última encarnação, onde ela conseguiu vencer essa prova terrível de vivenciar o suicídio na sua frente. Oremos. A trilogia é muito boa. Oi? Recomendo a trilogia. A trilogia, exatamente, que é Nas Voragens do Pecado, o Drama de Dumiez e o Cavaleiro da Bretanha. São 3 livros que narram esses 3, né? Tem vários dela, mas esses 3 são uma única e só história dividida em 3 partes, que narram justamente essa situação do suicídio, do resgate dos nossos irmãos, do socorro aos nossos irmãos suicidas. Quando vi assim que alguém cometeu suicídio, pare um minutinho e peça a Deus que ampare aquela alma. A sua prece vai chegar até Ele. Eu gostaria de encerrar narrando para vocês rapidinho, porque o tempo aqui está esgotando, vou encurtar muito um caso citado por Divaldo,
Nós já citamos aqui uma vez, acho que no ano passado, que ele anotou o nome de um rapaz que lá em Salvador, ele cometeu um dos mais tristes suicídios, que foi jogando-se sobre as rodas de um trem. Então dá para imaginar o sofrimento dessa criatura. E Divaldo disse que durante anos orou por essa criatura. Toda noite, naquele momentinho ali que ele ia fazer a prece, ele disse que dava um de advogado. Ele disse, não, ele não se matou porque quis, aquela... Enfim. E Divaldo conta que um dia ele teve uma decepção tão grande, tão profunda, que nessa noite ele não conseguia orar, ele chorou muito. Ele dizia, morro de inveja quem chora. Porque Joana pegava no meu pé para não ficar chorando. Mas nesse dia eu chorei. Mas chorei mesmo assim, feito novela mexicana. Quem acha novela mexicana sabe como é. E aí, quando ele está chorando, ele vê um espírito diante dele, que veio pedir uma coisa. Disse, Divaldo, chore não. Mas, meu irmão, peraí. Anos e anos que eu reprimo o choro. No dia que eu consigo chorar, você vem pedir para não chorar. Aí ele conta a história dele. Sabe por que eu estou pedindo para você não chorar? Porque se você chorar, quem vai orar por nós? Esse quem é você? Eu sou aquele suicida do trem, que há anos você ora por mim. Depois que eu me joguei sobre as rodas do trem, eu só tinha na mente uma coisa, eu só ouvia e via o trem chegando, durante anos. Até que um dia eu escutei meu nome. Ouviu meu nome, parou aquele sofrimento, voltou. Aí começou a espaçar aquele sofrimento, um interlúdio entre um e outro, um interrênio, e eu já ouvia não só meu nome, mas uma voz que dizia, Senhor, cuida dele, ampara nosso irmão, que se jogou sobre as rodas de um trem, Senhor. Ele no fundo era bom. E sempre ouvindo essa frase, até que um dia eu ouvi essas frases do meu lado, e quando eu olhei, eu achava que era minha esposa, minha família, mas ninguém orava por mim. Todos me amaldiçoavam. Ninguém da minha família orava por mim. Um estranho? Quem é esse homem iluminado? E junto de você tem uma multidão de almas sofredoras. Aí abriu-se-lhe a visão espiritual, quando ele olha, estava o quarto cheio, só de gente sofredora, tudo assim, esperando ele rezar por eles. Aí ele imediatamente enxugou as lágrimas, vamos orar, em nome de Jesus. Anos de oração curaram um suicida. Muito obrigado pela paciência de todos. Estudem, leiam a doutrina, vejam o que ela fala sobre suicídio. E dentro da medida do possível, leve esse esclarecimento às pessoas. Espero uma aula, né? Espero mais uma aula, né? Sempre mais uma aula. Dia 20. Vou falar logo. Dia 20 estão todos convidados. Vai? Então. Dia 20 de outubro, todos convidados para o aniversário de Joana de Anjos. 24 aninhos. Né? Nós estamos aqui. Estão todos convidados para a palestra. Pode trazer a família. Para comer o bolo. Né? Do aniversário. Como é o nome do bolo? É o passe engordativo. Passe engordativo vai ser nesse dia. Tá certo? Está autorizado para quebrar o regime. Pode quebrar o regime nesse dia. Está terminando o setembro amarelo, mas é o setembro. Mas não está acabando, só está acabando o mês, né? As nossas atitudes, o que nós aprendemos, o que nós ouvimos aqui, é procurar passar adiante. Diante de um depressivo que você conhece ou que você ouviu falar, você chegar e é como disse Cláudio, né? Como Deus foi perfeito com a gente. Uma boca, dois ouvidos. Então a gente procurar ouvir mais, falar, dar o ombro. E a gente pode sim salvar uma vida. Eu falo isso por experiência própria. Né? A gente pode sim salvar uma vida. A gente é um trabalhinho de paciência com aquele nosso irmão, porque é como disse o Cláudio, ele vai dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, então você vai conversar e reverter esse quadro. Né? Mas a gente consegue, aqui no centro a gente já conseguiu salvar, não foi só uma, não. Com esse trabalhinho, com um trabalho das terça-feiras, né, Cláudio? Um trabalho, uma pessoa que tentou 4 vezes seguida o suicídio. 4 vezes seguida. E hoje está bem. Eu falo porque é difícil. Porque é minha filhada, entendeu? Então ela tentou 4 vezes.
E graças ao Joana, porque não procurou outra coisa, não. Graças ao Joana, ela hoje está com 19 anos e está trabalhando. Entendeu? Tem marcas no pulso, tem marcas no estômago das coisas que ela ingeriu, mas ela conseguiu. E a gente, através do em São Paulo, e a gente aqui, e no telefone, a gente conversando, fazendo esse trabalho, como eu falei. Então, a gente é só prestar mais atenção. Se você prestar um pouquinho mais atenção, você vai ver que aquela pessoa está depressiva. Minha irmã começou a entrar em depressão. Eu descobri porque 3 dias que ela estava com a mesma roupa. Quem é mulher sabe, o homem pode até repetir a roupa no outro dia, mas a mulher é difícil, né? Então, se ela estava 3 dias com aquela roupa, então 3 dias que ela não tomava um banho. É um pequeno detalhe, né? Vocês podem falar, nossa, mas isso está aí um pequeno detalhe, às vezes estava muito ocupada. Não. Uma mulher, por menos que ela seja vaidosa, mas um banho e uma roupa todo dia ela troca. E 3 dias que ela não trocava de roupa. E eu comecei, me atentei aí, se tem alguma coisa errada. Então a gente prestar atenção, que a gente ou vai observar, vai conhecer alguém, ou alguém vai chegar até a gente e falar, olha, tem uma pessoa ali que está precisando. E a gente convidar ela para ter uma conversa e aconselhar ela a um psicólogo, a vários tratamentos. E o da nossa casa também. E vamos orar por ela, tá certo? Bom, minha gente, não vou falar mais não, senão daqui a pouco vou fazer uma palestra também sobre o suicídio. Vamos fazer um sorteio aí, Caminhando com a Verdade, Luiz Sérgio. Eu contei 27. Falta alguém pegar a mensagem? Faltou alguém pegar a mensagem? Mais uma, 28, 29. Quem é o 29? 11. Não acredito. Não acredito que ele falou assim. Olha, veja bem meu grupo, que eu quero ser sorteada. Eu quero ser sorteada. Mas o Senhor, eu vi, eu sou testemunha. Porque a gente não sabia, foi escrito uns em hebraico. Seu Pira que fez a anotação. Aí a gente não estava entendendo, seu Pira. Ai, vamos decifrar. Não é 11 mesmo, é 11. Eu quero saber, porque eu quero ser sorteado hoje. Olha aí, foi presenteado. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Eduarda para fazer a prece final, o encerramento dos trabalhos. Aproveitei o número que estava lá. Foi. Realmente o 11 ficou meio esquisito. Aí veio um rascunho, né, seu Pira? O 11, vamos dizer, o 11 não ficou legal. Obrigada. Em nome de todos, vamos fechar nossos olhos. Amado do Mestre Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estar nessa casa, de ouvir todos esses conselhos. Gostaríamos de te pedir por nossos irmãos sofredores que se encontram encarnados e desencarnados. Gostaríamos também, Senhor, de te pedir por todos que estão em hospitais, pelos irmãos que estão doentes, por suas famílias. Gostaríamos também, Senhor, de te pedir por nós, que possamos ser, assim como Jesus nos legou o caminho, que possamos ser luz no caminho do nosso próximo. E que, como nos ensinou o Mestre, que o maior abençoe o menor. E que, com o conhecimento que a gente tem, a gente possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos deu essa oportunidade de nos reunir. Te agradecemos por mais essa noite. Te rogamos que, da mesma forma que nos trouxeste essa casa na Santa Paz, nos leva de volta. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.